certa manhã, eu estava indo para o meu trabalho aqui na Suíça, trabalhava naquela época em um supermercado. E chegou um cliente até a mim, né? Naquela época não falava alemão direito ainda. Ele chegou me perguntando alguma coisa. Eu olhei para ele e falei: Das haben wir nicht. Eu falei: a gente não tem isso, das haben wir nicht. Aí esse cliente foi lá, né? Foi lá para trás, olhou, aí ele voltou com o negócio na mão. Tá aqui, hier, ihr habt es schon. Haben Sie das nicht gewusst? Né? Aí eu falei assim: ja, Entschuldigung, ja. O que aconteceu? Esse senhor, né, ele foi reclamar com a minha chefe. Tá certo que eu errei, eu cometi sim um erro, eu deveria ter falado pra ele: desculpa, senhor, eu não entendi, pode repetir? Desculpa, né, eu poderia ter falado assim, mas não, o medo de errar, a vergonha de não estar entendendo, falou mais alto que eu. E o que isso resultou? Ele foi lá reclamar com a minha chefe depois me chamou no escritório e veio reclamar comigo. Eu estava certa ou eu estava errada? Hoje, eu acredito sim que eu estava certa. Desculpa, que eu estava errada. Hoje eu acredito que eu estava errada sim. Por quê, Jaque? Porque, presta atenção, você que está agora aprendendo alemão, primeiro, se você não me conhece, eu sou a Jaque Spindler, sou criadora do método Spindler Alemão para a Vida. Eu te ensino a dominar o alemão, nada de ficar estudando regra gramatical, e sim aprender a falar e a entender muito bem. Eu já passei pelo que você está passando hoje, eu conheço a sua dor, eu sei o que é viver aqui, na Suíça ou na Alemanha, sem falar o alemão. Eu sei que isso dói, é constrangedor, é frustrante. Dá vontade de sair correndo na rua falando: meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Não, dá vontade de largar tudo e ir embora pro nosso país, né? Eu já passei por isso, eu sei. Então, eu acho que eu errei sim, mas eu errei porque eu tive medo. Naquela época, eu não tinha aquele Selbstvertrauen. O que é Selbstvertrauen, Jacqueline? Eu não tinha autoconfiança em mim. Eu poderia, né, tipo, hoje, quando um suíço chega comigo falando um dialeto tão horrível que eu não consigo entender, eu não fico fingindo que eu tô entendendo. Hoje, né, eu olho pra ele e falo: Sie, Entschuldigung, was haben Sie gesagt? Aí ele repete, né, o tut mir leid, das habe ich immer noch nicht verstanden. Alguns falam devagar, outros falam em Hochdeutsch, né? E eu entendo. Mas naquela época eu tinha muito medo. Pessoal, presta atenção. Quando você tem medo de errar, quando você não tem aquela confiança, né? Você fica com medo do que a outra pessoa vai pensar de você. Você fica assim: meu Deus, se ele me achar de burra, que eu sou burra. Ai, se ele não tiver paciência. Pessoal, tudo isso é igual. E daí? E daí se ele achar que você é burra? Você é burra? Eu tenho certeza que essa resposta foi não. Então é igual que as pessoas vão pensar de você, não importa, né? Eu queria tanto que naquela época alguém chegasse e falasse isso pra mim: Jaqueline, é igual. Pergunta se tu não entende. A minha chefe, ao invés dela me explicar isso, né? Ela só veio me agredir. Ai, que você não fala alemão? Então você tá fazendo o que aqui? Vai embora pro seu país, né? Ela foi muito agressiva comigo. E naquela época, nossa, eu era muito nova aqui, pessoal, eu tinha uma mentalidade tão fraca, eu não era essa pessoa que eu sou hoje, não. Qualquer pessoa conseguia pisar em cima de mim, qualquer pessoa conseguia me humilhar. Teve uma outra situação que foi um senhor muito velho, ele era um velho muito gordo, assim, sabe, horrível. Chegou comigo, horrível porque ele tava bem mal vestido, tava até fedendo, né, se você, às vezes, né, quando tá muito frio, né, as pessoas usam aquele casaco e fica aquele negócio abafado, talvez não toma banho, sei lá, não lava o casaco, não sei, é igual. Eu sei que esse velho chegou me perguntando alguma coisa, eu não tenho ideia do que ele me perguntou. E eu pensei: tá, agora eu não vou fingir. Aí eu olhei pra ele e falei assim: Entschuldigung, können Sie bitte Hochdeutsch reden? Ich verstehe noch kein Schweizerdeutsch. Ich bin neu hier. Eu falei: o senhor pode, por favor, falar comigo em Hochdeutsch? O que é Hochdeutsch, Jacqueline? Pra você que não sabe, o Hochdeutsch é a língua oficial da Suíça. Aqui na Suíça existem 4 línguas oficiais, que é o Hochdeutsch, o francês, né, Französisch, Italienisch, que é o italiano, e o Rätoromanisch, que é o reto-romano. Vou traduzir assim, não sei se está certa a tradução. Então, cada cantão tem a sua língua oficial e cada cantão tem também o seu dialeto. Aqui na Suíça existe muitos dialetos. Em Zurique tem o dialeto de Zurique, que é o Schweizerdeutsch. Berna tem o Schweizerdeutsch de Berna. Vallis tem o Schweizerdeutsch de Vallis. E cada cantão tem o seu dialeto,
né? Então, mas existe a língua oficial, que é o Hochdeutsch, onde estão escritos os livros. As universidades, todo mundo estuda lá em Hochdeutsch. Todo suíço que cresce aqui na Suíça, que vai para a escola, eles aprendem a língua oficial da Suíça, é o Hochdeutsch. Mas já que por que todo mundo fala na rua Schweizerdeutsch? Porque é o dialeto. É assim que eles falam. Mas preste atenção, já que se todo mundo na rua fala Schweizerdeutsch, por que eu tenho que aprender o Hochdeutsch? Porque se você não aprender o Hochdeutsch, você não vai ser capaz de ler o seu contrato de trabalho, você não vai conseguir escrever uma carta de motivação para encontrar um emprego, você vai ser capaz de fazer um currículo, porque tudo, né, tudo que é oficial é em Hochdeutsch. Eu lembro que quando eu fui no juiz, né, que o pai do meu filho estava fazendo uma confusão, todos os documentos lá do advogado, do juiz, até os juízes lá falando, era só Hochdeutsch, não era dialeto não, né? Lá no tribunal, todo mundo falava Hochdeutsch, ninguém falava Schweizerdeutsch ali, né? Quando é algo assim mais oficial, você precisa do Hochdeutsch. O Schweizerdeutsch é mais na rua. Mas tem os velhinhos, né, que já estão muitos anos só falando o Schweizerdeutsch, o dialeto. Então, eles acabam esquecendo a língua oficial da Suíça, que é o Hochdeutsch. Quando eu falei para esse senhor, por favor, fala comigo em Hochdeutsch, nossa, ele foi tão agressivo. Eu só entendi ele falar assim, hier ist nicht Deutschland, Land, uma coisa assim, né? Hier ist nicht Deutschland, sie muss Schweizerdeutsch lernen, hier ist nicht Deutschland, go nach Deutschland. Eu só escutei um monte de coisa assim. Né? Naquela época eu não entendia nada de Schweizerdeutsch. Eu sei que nesse dia, pessoal, eu corri pro banheiro, chorei horrores. E eu falava, o que eu tô fazendo nesse país, meu Deus? Por que eu não falo essa língua, meu Deus? O que eu tô fazendo pra merecer tudo isso? Nossa, eu sofri muito naquela época. Eu tava lá chorando. E minha chefe bateu na porta. Aí eu, ja, Jacqueline, was machst? Aí eu, nichts, ich komme gleich. Nein, du kommst jetzt. Kommst jetzt, Jacqueline. Aí eu saí, ela, wieso weinst? Aí eu falei, nichts. Ela falou assim, wieso weinst du? Né, wieso weinst? Aí eu, nichts, gar nichts. Go schaffen. Du hast keine Pause, go schaffen. Né, ela falou, geh arbeiten, du hast keine Pause, geh arbeiten. Aí eu fui. Ela era muito agressiva comigo, essa mulher. Enquanto eu tava lá, né, preenchendo as prateleiras, né, do supermercado, eu pensava, o que eu tô fazendo aqui? Por que eu tô aqui? Meu Deus, o que eu quero da minha vida? Isso aqui não é futuro pra mim. Por que as pessoas me humilham? Por que eu permito isso? Aí eu sei que eu larguei tudo, fui no escritório, eu falei, eu quero falar com o chefe. Aí, tá bom, só um minuto. Aí eu fiquei lá esperando na sala, quando eu tô lá na sala esperando, abre-se a porta e entra essa infeliz, né, o chefe e mais uma assistente. Eram 3 adultos lá me olhando. Vocês têm ideia do que é isso? Eu já estava frustrada, com aperto no meu coração, falando um alemão muito quebrado mesmo. Meu vocabulário era pobre naquela época. Eu não tinha vocabulário suficiente para expressar o que eu estava sentindo. E eu falei, o chefe, né, o chefe maior, ele era muito gentil. Muito. Já essa infeliz, que era a minha chefe, né, e a assistente do chefe, a assistente do chefe, ela era muito neutra. Eu não sei quem que era ela, se era boa, ela ficava lá só neutra. Mas a infeliz, né, a minha chefe do meu Abteilung, não sei como é que chama Abteilung, esqueci agora a palavra, vou deixar aqui em português, do meu Abteilung, ela era muito agressiva, não só comigo, mas com todos os outros. Todos os outros funcionários, ela era agressiva. Infeliz mesmo essa mulher, sabe? Aí, eu falei assim pra ela, ich muss kündigen, né, eu preciso demitir. Aí meu chefe olhou, warum? Was ist los? Ele falava comigo só em Hochdeutsch. Só falava em Hochdeutsch comigo. Mas aquela infeliz, não. Was ist passiert, Jacqueline? Was ist los? Não, ela falava, naquela época eu me chamava Frau Pereira. Eu não era casada ainda. Was ist los, Frau Pereira? Was haben Sie? Né? Aí eu falava assim pra ele, eu olhei pra ele, eu nem respondi ela, eu olhei pra ele. Eu falei assim, ich verstehe nicht, was die Leute sagen. Ich kann das nicht verstehen. Eu falei assim, ich bin hergekommen, weil ich Geld brauche. Eu falei, eu vim aqui porque eu preciso de dinheiro. Né, que eu precisava muito de trabalho. Eu era mãe solteira, com um bebê de, acho que tinha uns 5, 6, 7 meses, não lembro mais.
né? Aí ela fez assim, ha! Typisch! Geld! Typisch! Nossa, gente, aquilo me subiu um ódio. Só que aí deu uma tristeza ao mesmo tempo. Porque eu não conseguia olhar pra ela e mandar ela calar a boca. Eu não conseguia olhar pra ela e dizer o que eu tava sentindo naquele momento. Porque eu não tinha vocabulário, porque eu não tinha cara de pau, né? Eu não tinha daquela Selbstbewusstsein, né? Eu não tinha aquela autoconfiança dentro de mim. Eu só baixei a cabeça e o que aconteceu? Eu chorei. As lágrimas caíam. Gente, não pode, vocês não podem chorar na frente dos outros, sabe por quê? Porque isso mostra fraqueza. Foi aí que ela ficou assim, ja, typisch, diese Leute. Yeah? Aí o chefe falou assim, ok, vai lá no escritório, a gente vai cuidar da sua demissão e tal. Aí eu, tá bom. Aí eu fui lá no escritório, me deram o papel e eu fui embora. Fui no tram. Tram é um Straßen, como é que fala? É um trem que anda pela cidade, né? Se chama tram, né? E eu fui lá no tram só chorando e pensando, eu nunca vou aprender essa língua, eu nunca vou conseguir ter um futuro bom aqui, eu nunca vou conseguir crescer aqui, eu nunca vou conseguir ser alguém aqui, né? Essa era o meu pensamento naquele trem. E eu fui pra casa, o caminho inteiro chorando. Cheguei em casa, chorei mais ainda, né? Então, por isso que eu digo pro meu aluno que eu sei, né? Eu sei o que meu aluno sente. Tem gente que fala assim, eu já vivo há tantos anos aqui na Suíça, nunca fui humilhada. Eu já vivo tantos anos aqui na Suíça, todo mundo fala inglês comigo. Mentira! Ninguém fala inglês aqui, não. Ninguém. Até quando você chega lá, você quer falar inglês, a pessoa, hier ist nicht England, hier ist Schweiz. Eles falam assim, aqui na Inglaterra não, aqui é Suíça. É verdade, uma vez uma aluna falou que ela foi no correio, né? Aí ela falou assim pro pessoal, pro rapaz lá do correio, né? Spanish? Sie Spanish? Aí ela falou pra mim, Jaqueline olhou pra mim e falou assim, hier ist nicht Spanien, hier ist Schweiz. Du musst Deutsch lernen. Essa é a realidade aqui da Suíça. Eu sei que quem escreveu isso é fake, né? Mas eu tô dizendo isso pra todo mundo que tá aqui me assistindo agora, você que tá vivendo uma situação dessa, nesse exato momento da sua vida, ou você já viveu, que eu sei que tem aluno que falou assim pra mim, Jaqueline, eu entrei no bus é ônibus, eu entrei no bus, eu dei as moedinha pro rapaz que eu queria comprar, né, que tem que pagar o bilhete, né, alguns a gente consegue comprar antes, alguns a gente precisa pagar o bilhete lá pro rapaz, né, o motorista, aqui não tem cobrador, aqui só tem motorista, e ela falou assim que eu dei dinheiro pra ele falou alguma coisa lá, eu não entendi, Jaqueline, eu sei que todo mundo começou a rir, que tava ali perto começou a rir. Jaque, eu fiquei tão mal, porque eu não tava entendendo o que eles estavam falando, e eu não conseguia entender por que tava todo mundo rindo. Ela falou, Jaqueline, se eu soubesse falar, eu teria colocado esse homem no lugar dele. Pessoal, quando a gente não fala alemão, a gente vive um inferno aqui. Por que não vai embora pro teu país? Né? É isso que os infelizes vão falar, é isso que os invejosos vão falar. Por que não vai embora, então? Cada um tem o seu motivo. Vou falar por mim. Eu pensei muitas vezes em ir embora pro meu país. Só que eu não fui por quê? Eu, na época, era mãe solteira. Tinha um filho pequeno. Não tinha nada no Brasil. Voltar pro Brasil com o filho no braço não era a melhor opção. E eu sempre pensava, viver aqui é muito melhor do que viver no Brasil. Porque aqui eu consigo oferecer melhores escolas pro meu filho. Aqui eu consigo oferecer um futuro mais seguro pro meu filho. Eu venho de Belém do Pará, vocês têm ideia disso? Belém do Pará é perigoso. Minha mãe uma vez tava parada, né? Acho que foi no semáforo, não sei onde é que foi. O cara com a arma na mão bateu assim no vidro pra ela abrir a janela. Com a arma, uma pistola na minha mãe. Estão entendendo isso? A minha mãe, o que ela fez? Ela arrancou o carro e foi embora. Sabe lá dentro, esse homem teria deixado a minha mãe viva? Gente, eu não sei se vocês são felizes no Brasil, né? Cada um tem uma realidade diferente, mas eu não. Eu venho de um lugar muito pobre. Eu venho de um lugar muito perigoso e eu pensava, ir com meu filho pra ali? Não! Era toda vez isso que eu pensava. Olha só, eu tava caindo em depressão. Eu tava caindo numa depressão. Eu já tenho a tendência pra ser magra, né? Se eu não como, eu fico seca. E eu tava bem magra, que eu não tava comendo, eu não tava querendo viver, né? E um certo dia eu vi o meu filho brincando no chão. E eu olhei assim pra aquela criança e falei assim, meu Deus do céu, ele precisa de mim. Ele precisa de mim.
Foi fácil? Não! Uma vez ele tava com febre, passou a noite com febre. E eu liguei pro médico, eu falei, mein Sohn Fieber, mein Sohn Fieber. E a mulher falava, ich nicht verstehe. Falava tudo errado, pronúncia uma horrível. Aí ela, kommen Sie hier. Foi isso que eu entendi. Aí eu fui lá. Quando eu cheguei lá, né, me levou no quartinho, numa sala de espera. Aí eu entrei lá no consultório do médico, o médico falava, eu não entendi nada. Eu falava, mein Sohn Fieber, Nacht, ich nicht weiß. Ele falava, eu não entendia nada, gente. E o que aconteceu? Eu olhei pra cara daquele médico, eu chorei na cara dele. Eu chorei na cara daquele médico porque era a vergonha, sabe? A vergonha de não conseguir falar o que meu filho estava sentindo. Não conseguir ajudar o meu filho. Né? Eu sei que ele examinou lá o Henrique, ele mediu a temperatura, né? Fez uns exames lá. Aí ele falou assim, né? Ele me deu um medicamento. Aí ele falou assim, hier einmal Tag, einmal Nacht. Ele fez assim. Ele até escreveu, né, pra mim. Quando chegou em casa, eu traduzi no dicionário. Naquela época eu nem conhecia o Google Übersetzer, né, o Google Tradutor. Eu fazia tudo com o meu livrinho. Naquela época tinha um dicionáriozinho amarelinho, sabe? E era assim que eu traduzia. Aí chegou em casa, eu fui dar comida, meu filho, né, dando comidinha na boquinha dele, e eu só chorava. Chorava. Gente, o que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo nessa Suíça, meu Deus? Era só aquilo que eu pensava, né? Teve uma vez... Pessoal, olha, vou falar uma coisa pra vocês. Quem humilha você, na maioria das vezes, não são os suíços. Na maioria das vezes, são estrangeiros. Uma vez eu tava indo pro Flughafen. Flughafen é o aeroporto, né? E eu tenho a zona apenas aqui da minha cidade. Pra quem não sabe, aqui na Suíça existem várias zonas. Tem que comprar bilhete pra essas zonas ou um bilhete geral que é pra Suíça inteira. Eu tinha apenas o bilhete da minha zona. E eu não sabia naquela época que pro aeroporto, pro Flughafen, eu precisava de uma zona extra. Eu não sabia disso. Aí veio o controle, né? Aqui na Suíça, você senta, tem seu papelzinho na mão, né? E o controle vem. São pessoas que vêm e perguntam, cadê seu bilhete? Cadê seu bilhete? Se você não dá, você tem que pagar uma multa, né? E eu dei o meu bilhete pra ele. Aí ele olhou, ele falou assim, Flughafen? Zone Flughafen? Aí eu olhei pra ele e falei... Ich verstehe nicht. Aí eu dei meu bilhete, ich verstehe nicht. Aí ele, zahlen. E eu não tinha um franco na minha bolsa. Um franco. Não tinha nada. Estão entendendo? Nada. E eu fiquei lá, né? Aí o velho, era um velho, ele era gordão também, sabe? Bem gordo. Só que ele não era mais velho. Ele tinha acho que uns 30 anos. 30, 40. Já era jovem. Ele lá batendo no braço, assim, eu tava sentada, né? Ele batendo... zahlen. Aí eu, ich nicht habe. Eu lembro que eu falei assim mesmo, ich nicht habe. É bem errado, né? Ich nicht habe. E a lágrima começou a cair, né? Tá vendo? Eu era muito fraca, qualquer coisinha eu chorava. Mas eu fiquei constrangida porque tava lotado. O trem tava lotado, menino. Pessoal, você não tem ideia. Tinha uma senhora na minha frente, tinha gente aqui, porque o trem, né, eram 2 cadeiras, 2 assim e 2 de frente pra mim, né? E uma senhora tava na minha frente. A senhora tava na minha frente, ela abriu a bolsa, eu vi ela pegando uma moeda de 5 francos e deu pro velho, né, pro rapaz, né, deu pro rapaz, aí o rapaz foi embora, né, gente, eu não consegui nem olhar pra essa mulher, né, eu não consegui nem olhar pra essa mulher e dizer obrigado, porque eu tava tão constrangida, eu fiquei mais ainda constrangida pelo fato de ela abrir a bolsa e pagar pra mim, né. Eu fico tão emocionada porque eu lembro, parece que foi ontem, sabe? Pessoal, mas deixa eu voltar. Naquele dia que eu vi o meu filho brincando no chão, né? Tava nevando lá fora. Naquela época meu apartamento tinha uma janela gigante e eu via umas árvores do lado de fora e a neve caindo, né? Tava nevando. Muito frio, muito escuro, né? Tava bem nublado. E eu tava assistindo a Globo. Olha só, assistindo a Globo em casa. Fazia tudo errado, né? Aí, eu olhei pro meu filho e eu fiquei assim... Eu preciso aprender alemão. Não por mim, mas por ele. Ele precisa de mim. Já tem um pai que não presta.
e agora vai perder a mãe? Eu preciso levantar. Eu preciso aprender essa língua, porque eu tentei aprender a língua aqui na escola, aqui da minha cidade. Era aquele milhão de gramática, eu não conseguia aprender aquele negócio. Ficava assim, gente, eu não sei gramática da minha própria língua. Como é que eu vou aprender gramática de uma língua que eu não sei nem falar, né? Eu não conseguia aprender alemão daquele jeito. Gramática não é assim que se aprende, né? E eu fui pesquisando, pessoal, foi aí que eu percebi que a minha vida precisava mudar de uma vez por todas. Precisava, eu estava cansada de ser tratada mal por todos. Eu estava cansada de estar sempre insegura, sabe? Porque eu não falava bem o alemão. Poxa, gente, nós somos seres humanos. A única coisa que nos diferenciava era a língua. Porque nós somos todos iguais. Aí eu corri atrás. Pesquisei muito. Por que poliglotas? Poliglotas são pessoas que aprendem muitas línguas, né? Por que os poliglotas sabem falar tão bem? O que eles fazem? Eu fiz várias pesquisas como aprender alemão. E eu consegui desenvolver um método que me fez, em 3 meses, conseguir já dialogar. Já conseguia falar com o médico do meu filho, com o meu médico. Conseguia falar, perguntar uma coisa na rua. Consegui. Em 1 ano, eu estava dominando o alemão. Eu consegui. E eu tenho várias alunas hoje, mais de 200 alunas que passaram por tudo que eu passei. E elas falaram, Jaqueline, você é a minha última chance. E hoje elas estão aí, felizes da vida, dominando o alemão. Com apenas 4 meses, 5 meses, 6 meses, 1 ano. E elas me falam, eu nunca pensei que eu fosse aprender alemão. Tá aí a Patrícia, com 4 meses falando alemão. Valdicleide, com 6 meses. Bruna, com 8 meses. Falando alemão bonito, pronúncia impecável. Depois assiste lá na minha website, só você acessar alemãopravida, tudo junto, .com. alemãopravida.com. Se você tá me assistindo pelo YouTube, o link tá aqui embaixo. Se você tá me assistindo pelo Instagram, o link tá lá na minha bio. Clica lá em Alemão pra Vida. Se você quer conhecer o meu método, vai lá, clique em Alemão pra Vida, responde minhas perguntas, que eu vou te dar uma videoaula onde eu te conto 3 segredos. Os 3 segredos que os meus alunos, que eu usei, né? E que os meus alunos usam para dominar o alemão em menos de 1 ano. E o porquê que eles conseguem dominar o alemão em menos de 1 ano e o que muita gente está aí fazendo, que era o que eu fiz errado também, e não aprende alemão nunca. Investe em curso caro, curso barato, presencial, online e não sai do lugar, porque estão fazendo errado. Faz isso para você ver como que se aprende alemão de verdade e logo, olha, parar de perder tempo. Se você está vivendo o que eu passei ou algo parecido, é hora de você também mudar a sua vida. Clica aqui e vem. Tô te esperando. Até já!